João Cantigas Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados esta noite do Closing Bell. Boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. João Cantigas Esteves, começo por si, começo pelos números que a Economist avançou para Portugal, que avança com uma previsão de uma recessão de 4,1% em 2012. É um cenário mais realista do que aquele com o qual temos trabalhado, que aponta para uma contração de 3%? Enfim, é claramente uma situação mais grave daquela que está a ser descrita. Neste momento, enfim, não é rigoroso, naturalmente, dizermos que esta avaliação tenha um grau qualitativo superior às anteriores. Agora, há uma coisa que é certa, é que, naturalmente, vamos ter um ano bastante difícil e uma recessão com alguma força. Enfim, agora, mais décima, menos décima, penso que provavelmente é algo que ainda iremos apurar. Mas o que eu acho que é relevante incorporarmos, digamos assim, é precisamente que vai ser um ano muito, muito difícil. Já sabíamos, e sobretudo quando às vezes parece começar a haver alguma desatenção ao enorme e gigantesco trabalho que tem que ser feito, eu julgo que estes números trazem-nos outra vez pôr os pés assentes na terra, para percebermos que, para já, o 2012 foi muitíssima coisa anunciada, mas o grande teste, como temos falado, vai ser a execução e aquilo que, efetivamente, dar cumprimento aos objetivos. Portanto, desse ponto de vista, este relatório levanta várias questões, para além do número da recessão, traz outras características, essas talvez até mais preocupantes, que é o enunciado já de que, provavelmente, as próprias medidas de austeridade anunciadas não são suficientes e por essa via terem que ser reforçadas. Claro que isso eventualmente está interligado à própria avaliação do Economist que faz da economia portuguesa, mas esta segunda parte do alertar que temos que ser muito rigorosos na execução das medidas de austeridade e que temos que de facto estar atentos, porque se alguma coisa corre mal, naturalmente que temos que reagir, porque continuo a achar absolutamente prioritário dar cumprimento ao plano da Troika. Portanto, nesse sentido, eu acho que este relatório vem novamente acordar-nos um pouquinho, porque não vai haver quase, enfim, completamente despropositada, alguma euforia. Mas esses analistas já acham que, sem dúvida, alguma coisa vai correr mal, até porque apontam para um déficit de 6%, em vez dos 4,5% para 2012. Exato, Armando. Eu penso que essa é realmente a grande tarefa, vai ser do lado da execução. Isto é, o orçamento em si já é difícil, o ponto de partida já é muito complicado, como sabemos. Portanto, o 2011 voltou a ser um ano muito, muito complicado em termos de execução orçamental e, portanto, o 2012, que já nasceu difícil e já nasceu complicado, vai ser influenciado negativamente por aquilo que vem de 2011, que não é tão bom como isso, e já agora, se quisermos, o próprio 2010, ainda recentemente, foi corrigido. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que tem que haver alguma prudência e, efetivamente, temos que estar preparados para utilizar, eventualmente, ainda novas armas, que eventualmente poderão passar, obviamente, por alguma austeridade. Portanto, vamos monitorar muito bem isto. Acho que o 2012 vai ter que ser muito, muito, muito bem acompanhado e, do meu ponto de vista, em particular, do lado da despesa, não é? Rui Moreira de Carvalho, mas tendo em conta um 2012 que de facto não se adivinha nada fácil, ainda é possível pensarmos numa subida de impostos ou, de facto, como diz Eduardo Catroga, já estamos num nível insustentável daqui para a frente? Boa noite. Nós estamos num nível sustentável há muito tempo. Portanto, provavelmente não é possível nós aumentarmos mais os impostos. A famosa curva de Laffer, que é aquela que sugere o indicador entre se vale a pena aumentar impostos e a receita, ela diz que a partir de determinado valor as pessoas passam ao mercado informal, ou seja, vale a pena precarizar. E quando nós entramos que vale a pena ir ao fraude e vale a pena o informal, depois é muito difícil de voltar. Não é só o aspecto cultural, também é o aspecto técnico. Depois as pessoas, porque estão no informal, não conseguem ter financiamento bancário porque não têm contabilidade organizada. Quando não têm financiamento bancário, trabalham com outros expedientes concretos com mais risco. Enfim, e vive-se o mercado que todos tentamos evitar, que chamamos aquelas cidades ditas em desenvolvimento. Portanto, a parte via impostos é mais difícil. Como dizia muito bem o professor Cantigas Esteves, a execução da receita é o principal. Mas ainda antes dessa, é a coesão social. E o que está a aparecer, é começar a aparecer, passado, não chega a 6 meses do acordo, é começar quem assinou o acordo a se esquecer o que é que assinou. E aqui, se me permitir, trago só 3 ou 4 números. Primeiro, a questão, complementando
o que diz o professor. 1% é muita coisa. Uma décima do PIB são 170 milhões de euros. 170 milhões de euros é o mesmo que nós vamos ter que receitas das famosas taxas moderadoras. Tudo o que está a ser discutido equivale a 0,1% do PIB. No entanto, é isso que nos está a fazer ir para a rua e para os jornais, mediamente. E só 4 números para não amassar as pessoas. O acordo que foi assinado em maio pelo Governo, na altura em funções, previa uma diminuição do crescimento económico em 2012 de 1,8%. Isto foi assinado em maio. Portanto, nós íamos ter receitas sobre aquela previsão de crescimento negativo de 1,8%. As últimas previsões do Governo, nomeadamente no Orçamento de Estado votado há 3 semanas, sugere que vamos ter um crescimento negativo de 2,8%. A OCDE, já depois disso, no dia 28, sugeriu que íamos ter um crescimento negativo de 3,1%. E este é 4,2%. E leva-me a supor que vamos tender para números destes, até por 3 motivos essenciais e para concluir. O primeiro, porque Espanha, por exemplo, este trimestre já entrou em recessão e não se contava com isso, e nós exportamos 24%, nossas exportações é para a Espanha, aliás, 31% é para a Espanha, quer dizer, o nosso principal mercado está em crise. O segundo tem a ver com grave crise no sistema financeiro, que vem não da sua robustez, mas sim da sua liquidez. Ou seja, o sistema financeiro afetou o recurso à chamada dívida pública, que fomos longe demais no tempo e no valor, e agora não tem capacidade de poder apoiar a economia real. E quando chegar a opção de se fazer entre financiar empresas que não são rentáveis, como é a REFER, como é as empresas de transportes, como é o metro, como é as Transtejo e por aí fora, a TAP, elas vão ter que optar entre pagar aqueles ordenados daquele pessoal ou emprestar a quem produz, a quem exporta e a quem vai produzir o crescimento económico. Finalmente, o último, está a haver o início de uma desarticulação relevante e para o exterior da coesão nacional. A determinada altura, os partidos, digamos, dita da esfera do governo, assinaram um acordo e disseram que estavam dispostos a cumpri-lo. Agora, não parece que todos estejam dispostos a cumprir com aquilo que foi assinado, nomeadamente o Sr. Presidente da República. E termino com essa parte. Há uma questão que foi posta na reunião de quinta-feira passada sobre a questão de colocar na Constituição o limite ao endividamento, que para mim, como cidadão, não me afeta nada, porque culturalmente Portugal nunca cumpriu com o orçamento, nunca. É histórico. E depois pedimos desculpa, fazemos retificativo. Ora, Espanha já fez há 3 meses. Espanha já colocou no orçamento. Desculpe, já colocou na Constituição. Bom, são estas 3 medidas, ou seja, de facto, a ausência de crescimento no exterior, das chamadas exportações, onde nós temos o vetor de crescimento. A segunda, a falta de liquidez no sistema financeiro. E a terceira, a falta de coesão interna nos princípios dos principais partidos que têm que se juntar para encontrar uma solução. João Cantigas Esteves, e perante este retrato que o Rui Moreira de Carvalho acabou de descrever, anunciarmos que o déficit de 2011 fica em 4,5%, tem algum sinal para os mercados? Sabendo-se que é com recurso a medidas extraordinárias? Ora bem, eu penso que, juntamente com toda esta tarefa e esta substância que tem que ser colocada na política económica, no rigor nas medidas, na obtenção de objetivos e concretizá-los, eu julgo que também era a altura de acabarmos um pouquinho com alguma criatividade dos números e da apresentação dos números. Ou seja, o Estado tem uma forma de gerir que é muito peculiar e muito particular. Para uma pessoa das empresas, não entende sequer a forma como o Estado organiza a sua contabilidade e a sua gestão financeira. E, portanto, eu acho que era a altura também de começarmos a gerir as coisas da forma normal, digamos assim, do ponto de vista das empresas. Pronto, isto para dizer o quê? Portanto, nós não nos podemos iludir nem enganar. E, portanto, obviamente que aqui houve a incorporação, mais uma vez, de medidas extraordinárias, que, como tem sido salientado e bem, tem 2 lados da moeda. Tem os ditos ativos e tem os ditos passivos. Pronto, ora bem, é evidente que neste momento, porque pela pressão e pela forma típica, estranha, direi mesmo, da gestão financeira do Estado, vai entrar já para as contas os ditos ativos, aquele bolo, digamos assim, que está ali acumulado, mas obviamente não podemos esquecer o outro lado, que são as reformas que vão ser pagas com aquele dinheiro.
E, portanto, quando se faz esta operação, vão os dois lados da questão. Só que a contabilidade pública, ao não restar, digamos assim, as responsabilidades futuras, cria uma espécie de uma ilusão. Só encaixa a receita. Exatamente. Portanto, nós não podemos ter ilusão. Aqui acho que temos de ter, de facto, muito prudentes, porque, enfim, toda a gente sabe isto. Pronto, evidentemente que vamos apresentar um número de 4,5, mas, enfim, não vale a pena esconder que é com base em receitas extraordinárias e mais, e no futuro lá vai aparecer a fatura. Portanto, eu acho que era a altura também de acabarmos um pouco com estas práticas até vou-lhe chamar contabilísticas, financeiras, e termos um Estado também, desse ponto de vista, muito, muito mais transparente, onde, efetivamente, quando olhamos para as contas do Estado, se perceba não apenas aquilo que está a acontecer no imediato, numa lógica de tesouraria de caixa, dinheiro entrado e dinheiro saído, mas também perceber aquilo que é os passivos do Estado, aquilo que o Estado deve, que infelizmente, estranhamente, se perguntarmos a um dirigente máximo da administração pública quanto é que o Estado deve, é uma pergunta sem resposta. E se formos por aí abaixo, é muito parecida, nos vários setores. Portanto, ora bem, isto não pode ser. E, portanto, eu acho que não podemos utilizar os mecanismos que, enfim, têm sido típicos da gestão pública para andarmos aqui um bocadinho a brincar com os números, que eu acho que no passado deu muito mau resultado. Estamos constantemente a corrigir números e, portanto, eu acho que é uma prática que deve ser evitada. Mas será possível fazer isso já em 2012 e terminarmos 2012? Eu julgo que sim. Eu julgo que também do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da forma, temos de passar essa mensagem. Nós estamos num processo de ganhar credibilidade, voltar a ganhar credibilidade. Nós estamos aqui num desafio longo, numa certa maratona, face a um passado recente e precisamos de restaurar toda uma credibilidade que o país perdeu. E desse ponto de vista, da análise dos números, da preparação dos números, da distribuição dos números, também é importante. Porque, obviamente, os especialistas trabalham estas coisas todas. Quando nós ouvimos aqueles relatórios, gostamos ou não gostamos, na verdade, os chamados mercados financeiros, os chamados investidores, as chamadas agências de rating, obviamente, trabalham estas coisas todas. Portanto, isto não passa despercebido. E, portanto, aquilo que eu acho que também é importante é, quando dissermos este é o déficit, quando dissermos esta é a dívida, é isto que o setor A ou B deve, nomeadamente a fornecedores, que realmente sejam números credíveis para podermos perceber e comparar ao longo do tempo a evolução que esperamos que seja positiva. Portanto, devemos encarar com muita calma e obviamente não nos esquecemos, que eu acho que pode passar a ter uma mensagem, quase direi, perversa, que é, de repente, dar uma ideia que para o ano o trabalho está mais facilitado. Não, o trabalho é exatamente o mesmo ou pior. Portanto, isto é, temos de ter cuidado com esses números. Até porque o número real do qual partimos estará à volta dos 8%. E não é 4,5%. Portanto, obviamente que é muito bom para não nos enganarmos para o ano. E, mais uma vez, não começarmos o ano já, permita uma palavra, tortos, não é? Depois é mais difícil. Precisamente, completamente de acordo. Eu pus aqui, fiz uns números enquanto estávamos ali, precisamente para enquadrar os montantes que estamos aqui a explicar. Porque nós estamos todos muito cansados da economia. Estamos fartos já de ouvir as crises e, de facto, ninguém aparece com o verde da esperança. O que é que vai acontecer? Até o Sporting perdeu hoje. Então, o que é que vai acontecer com as coisas? E aqui tem que haver uma dicotomia entre a realidade, a transparência, como bem diz, mas também, ao mesmo tempo, a esperança. E estes custos, nós temos que dar um timing, uma sugestão, mesmo aos debates, meio tempo para cada lado. Quer dizer, meio tempo o desespero e meio tempo a esperança de projetos que até estão a vingar, nomeadamente os do ensino, que Portugal tem uma janela de oportunidade brilhante em termos mundiais. Está a ser reconhecido internacionalmente. Mas pode ser mesmo uma fonte de negócios e de conhecimento e de juventude. Em termos piramidal social é brilhante, porque estás para cá jovens, teoricamente vão melhorar a raça, portanto vão se misturar com a nossa e sair algo mais importante, porque são pessoas que vêm para cá estudar, para cá trabalhar, podem ficar cá a trabalhar e, digamos, nós aumentamos a demografia por baixo da pirâmide, que é onde ela faz falta nos 20 anos. Mas pegando nos números que estávamos a trabalhar, aqui dois indicadores. O primeiro, que tem a ver qual é que era o déficit para este ano, era 5,9 em 2011 e para o ano 4,5. E em 2010 foi 9,1. Ou seja, o ponto de partida foi 2010, que foi 9,1%. E a previsão para o final deste ano é de 5,9%. A diferença é 3,2% do PIB. Ou seja, estamos a falar de coisa como 5,1 mil milhões de euros. Desses 5,1 mil milhões de euros, nós temos que ir buscar 6 mil milhões
porque não tínhamos esse dinheiro. E aqui tínhamos, como diz muito bem o professor Cantigas Esteves, o problema que é, não íamos fazer isso, não fôssemos fazer isso. Então, não cumpríamos com o acordo. E politicamente passava a imagem lá para fora que nós não estávamos a cumprir com o acordo. E nós estamos a cumprir com o acordo. Em termos técnicos, nós estamos a cumprir com o acordo. Agora, usando expedientes que estamos a hipotecar o futuro. Portanto, tem que haver as duas questões, a questão técnica de cumprir com o acordo e a questão de bom senso, de transparência, de credibilidade, que é explicar onde é que vamos buscar com a verdade. Quer dizer, que são e perspectivar o futuro. Bom, mas a hipótese para o ano, temos que passar para 4,5%. Ora, como este ano trazemos, já usámos 4,5% dos 6 mil milhões, vamos precisar, portanto, entre 5,9% e 4,5%, 1,4% do PIB, que significa 2,5 mil milhões de euros. A somar aos 4 mil milhões de euros, precisamos de 6,5 mil milhões de euros, que é 2,5% do PIB. Portanto, o esforço onde Portugal vai ter que encontrar mecanismos, o governo, no fundo os portugueses somos todos nós, que é onde é que vamos cortar 6,5 mil milhões de euros. E já não há muito mais para privatizar. Por isso é que... Não, mas é que falamos de 5 mil milhões e esse também não vai digamos, ao déficit, já agora. Portanto, agora o que acontece? Vai à dívida. E já agora, esta questão, nós temos 111% do PIB de dívida. E no fim do acordo, em 2015, vamos ter 113% de dívida. Portanto, ou seja, nós no fim do acordo, se for cumprido o que assinou com a Troika em maio, vamos ter mais dívida que tínhamos hoje. Porquê? Porque pagamos 8 mil milhões de euros de juros por ano e por aí fora. E as PPPs que vêm a caminho e começam este ano já. Portanto, isto foi onde nós estamos. Ninguém nos pôs aqui. Nós é que nos colocámos aqui. Não foi a Troika, não foram os alemães ou os franceses, fomos nós. E são esses senhores que nos emprestam o dinheiro. Por isso é que, tecnicamente, é importante nós termos. E, tecnicamente, é praticamente irreversível. Nós voltámos a receber os 14 meses, quem está na função pública, que é o meu caso, das capitais públicos. Porquê? Porque isso significa 800 milhões por mês. Cada mês. Ora, portanto, vezes 2. Teria de haver essa estamos a falar em não chega a 1% do PIB. Ora, nós precisamos de mais 1,5% do PIB. Portanto, esse é algo que eu acho que vai ser nos próximos anos, não é 2 anos, nem 3, nem 4. E quanto mais se omitir com a transparência, como é que está a realidade? Portanto, não é esmagarmos, porque esta coisa repete, é quase fazermos cabos, quem quiser descarrega o documento e vai ver o que está. E esta é a realidade. Agora, o que é que nos espera como potencial de crescimento? É uma atitude diferente de cada um de nós, no nosso consumo, porque o que estamos a utilizar é a poupança dos contribuintes que nós estamos a criticar como não querendo nos emprestar dinheiro. Hoje dizia o Presidente do Bundesbank que os países endividados é como países embriagados. Ou seja, habituámos-nos a beber e agora andamos felizes na festa. E deixe-me passar para outro tema. Tem estado em discussão alterações no mercado laboral e os subsídios de desemprego. João Cantigas Esteves. Estas alterações servem, de facto, para tornar o mercado laboral mais flexível ou estamos aqui só à procura também de cortes na despesa do Estado? Eu também, mas eu julgo que a questão de fundo, mais uma vez, é estruturante. Tentando encadear com o tema anterior, eu julgo que tem que ser dito com mais clareza ainda que há aqui um problema claro, estrutural, até de modelo. E até vou mais longe, modelo económico, modelo social e até, hoje em dia, se calhar, modelo político, porque aparentemente não é normal, em 25 anos, termos 3 vezes o Fundo Monetário Internacional. E há aqui algo de grave. Aliás, eu até acho que 2012, se calhar, seria um momento interessante e até, se calhar, uma sugestão que toma a liberdade de fazer, porque no ano que vem, no orçamento que estamos a falar, faz 40 anos que tivemos o último orçamento equilibrado. Portanto, eu acho que, se calhar, era um momento interessante de celebrarmos, enquanto país, que o último orçamento equilibrado que tivemos foi há 40 anos. E penso que isto, dito assim, explica muito do que se está a passar. Que quando nós falamos, temos um problema agora, há 1 ano, há 2 anos, é o euro, é a senhora Merkel. Portanto, nós há 40 anos que temos, dito de outra forma, orçamentos desequilibrados. Portanto, se calhar, sugiro que em 2012 se faça uma história e uma celebração dos ditos 40 anos e se calhar até se perceba como é que foi feito. Revisitar esse orçamento. Pronto, ora bem, e eu penso que exatamente porquê? Porque continuamos a ter dificuldade em atacar de frente questões que estão provadas que são estruturais.
E, pronto, relativamente ao desemprego e ao mercado de trabalho, se quisermos, sabemos há anos, isto não tem também nada de ideológico. Nós, obviamente, não estamos a ter no mercado de trabalho as melhores condições para poder avançar, para poder lá está, criar emprego, não estamos a obter os melhores resultados nesta área. E daí que alguma coisa tem que ser feita, mas depois é tudo muito difícil, é tudo muito complexo, é tudo muito discutido e muitas vezes acabamos por não avançar. Porque aproveito isto para também, associado a isto, tivemos números do desemprego. É verdade, naturalmente, que a taxa de emprego hoje é muito mais grave, até porque durante anos, para não dizer décadas, andamos artificialmente a sustentar, digamos, na prática o emprego. Mas se for reparar, eu fiz esse trabalho, tão longe quanto 12, 15 anos, se calhar ainda mais, o padrão do desemprego é exatamente o mesmo. Já lá está o desemprego de longa duração. Já lá está o desemprego dos mais novos. Isto é, evidentemente que hoje temos uma dimensão, infelizmente, bem pior, mas a estrutura do desemprego, se quisermos, a caracterização do desemprego, está connosco já há muitos anos, já à vontade há mais de uma década. E nada é feito. E penso que, obviamente, vamos precisar de medidas que, como está sido dito e repetido em todos os diagnósticos, é uma das áreas hoje muito decisivas para a competitividade dos países, para a competitividade das economias dos países e, portanto, temos que olhar para ela, temos que a reestruturar, temos que, efetivamente, criar ali reformas substanciais nesta área. Portanto, claro que aqui temos já um plano, temos um conjunto de medidas que eventualmente darão um contributo, mas receio que depois de muita discussão, depois para trás e para a frente, continuemos a não dar aqueles passos que terão que ser decisivos, lá está para, em última instância, melhorar um pouquinho a nossa competitividade e melhorar efetivamente os nossos E ainda falta aqui consenso para atuar nestas áreas, como ouvimos pelas declarações de Carvalho da Silva, hoje a dizer que a própria democracia está em causa. Exatamente, quer dizer, é preocupante vermos realmente responsáveis de mais alto nível, como é claramente o líder da Central Sindical, realmente são diálogos inacreditáveis. Ou seja, nós estamos no país como estamos, é absolutamente perturbador. Perante a situação que temos, perante a situação quase limite que temos, dependendo de financiamento externo, do apoio das instituições internacionais, depois internamente ainda tínhamos este tipo de discussão, este tipo de debates que obviamente não ajudam ao país, nem ajudam a atacar de frente o problema. Pelo contrário, isto é muito, muito complicado e também, desse ponto de vista, acho que tem que haver uma revisão muito grande daquilo que é, historicamente, e sobretudo, presentemente, o papel dos sindicatos. Rui, e nestas discussões também está prevista a introdução de um sistema misto de contribuições para a segurança social. É importante trazer os privados também para este planeamento futuro? É importante trazer todos, até mesmo os próprios sindicatos, da qual eu tenho uma opinião muito delicada, porque eu fiz o curso da Escola Náutica e embarquei como oficial da Marinha Mercante, oficial de máquinas, na chamada Companhia Colonial de Navegação, Companhia Nacional de Navegação, no navio Amarante. Fizemos uma viagem, andámos 9 meses embarcados e nunca tive um mês sem uma greve. Nunca. Havia motivos para tudo, até que acabou a companhia, acabou. Portanto, o sindicato mandava em tudo. E tivemos agora uma sessão da abertura do ano letivo da Escola Náutica, convidaram-me para ir lá como orador e estava lá o presidente do sindicato do meu tempo, e todo contente, disse, olha, você foi um dos culpados do que aconteceu. Por conseguiram acabar com a Marinha em Portugal. E fala-se tanto do mar, e ninguém fala da Escola Náutica, por exemplo, ou não se fala muito pouco, que nós temos 5 séculos de história com os da Marinha. Mas eles fazem parte também da solução. Sendo o que são, porque têm o seu target. O discurso nunca vai mudar, porque é aquele target que tem, aquelas pessoas que ouvem aquilo que gostam, e depois eles têm razão, eles é que dizem verdade, nunca vai mudar, mas são relevantes. Mas aqui também permita-me, Rubén, que introduza uma questão. Nós somos professores universitários. Somos comparar com os nossos pares, a nível da Alemanha. Eles ganham menos que nós em paridade de poder de compra. Ponto final. Quem está prejudicado agora é as classes mais baixas. São sempre os mesmos. São os desempregados ou aqueles que trabalham na parte de baixo da pirâmide, que acham que vão ser empregados. Não são nada. Você imagina alguém que entre para diretor de um banco. Nunca mais na vida sai diretora. Mesmo que mude a administração, que mude tudo, ele fica lá com o seu lugarzinho, nem que não faça nada. Portanto, a estrutura que nós temos privilegia apenas quem tem o poder. Quem já tem, quem hoje, diz o termo popular, permita-me, que é a mama do sistema. Portanto, quem está desempregado
ou quem quer entrar para o mercado de trabalho, ou quem está na parte de baixo da pirâmide, aqueles que ganham 500, 600, 600 euros, estes é que deviam de subir. Estes é que deviam de se nivelar, se senhor por cima, pelo Luxemburgo, ou pela Alemanha, ou por Espanha. Mas se você for ver aos médicos, a classe superiores, aos gestores, aos diretores, nós, em empregado ganhamos mais, ou aos professores, ganhamos mais que os nossos pares, digamos, europeus. Portanto, é todo este modelo que nós pensamos que estamos a proteger os pobres, os descamisados, usando o termo de Perón. Estamos a proteger, digamos, quem já tem emprego e muitas vezes faz do trabalho o seu escritório. Porque, para além de trabalhar, dá aulas, faz muita coisa. Rui, muito obrigado pela presença nesta Closing Bell, João Cantigas. Obrigado também por estas explicações.